E aí, pessoal? Boa tarde. E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês aí estejam bem, que vocês tenham aproveitado bastante aí, né, o feriadão que tivemos aí na semana passada. Para vocês, né, quer dizer, vocês tiveram feriado na semana passada, na outra semana vocês já tiveram aula também, né, vocês aproveitaram aí bastante esse tempinho em casa, não é isso? Então, assim, hoje nós vamos começar o fim desse terceiro bimestre, né? O fim desse terceiro bimestre, porque a gente está bem pertinho aí do final deste terceiro bimestre, tá? Se vocês puderem observar, eu estou aqui também usando como se fosse um laçozinho, né? Um laçozinho amarelo, e esse laço amarelo ele significa a campanha do Setembro Amarelo. Então é importantíssimo, né, que nós aí possamos, né, prestar atenção nas pessoas que precisam dessa ajuda psicológica, até porque, né, é inaceitável qualquer tipo de pressão, de alguma coisa assim relacionada à nossa mente, né? Pressão psicológica. Então, se você passa por isso ou conhece alguém que passa por isso, procure ajuda, porque é de fundamental importância que você ou as pessoas que você possa conhecer que sofram esse mal, procurem ajuda, porque só conversando, só desabafando é que você consegue superar esta dificuldade. Beleza? Então, vejam só. Hoje vai ser uma aula um pouco diferente das demais que nós viemos tendo até o momento, né? Se vocês puderam perceber, nós tivemos aulas envolvendo aí grandezas diretamente, inversamente proporcionais, fizemos até atividade, né? Uma aula de atividade, resolução de questões, somente falando aí sobre essas grandezas inversamente e diretamente proporcionais. Só que hoje, né, vai ser um pouco diferente. A nossa aula de hoje tem como tema a seguinte, ó, identificação dos ângulos internos, externos e elementos dos triângulos. Então a gente vai estudar um pouco de geometria. Lá na semana passada nós estávamos estudando um pouquinho lá sobre a questão da álgebra, né? Então hoje nós estaremos estudando a questão da geometria. É preciso também que nós saibamos como é que a geometria está presente na nossa vida, tá? Então, a partir da questão dos triângulos, que nós vamos começar a estudar nessa aula, tá? E a gente vai encerrar na aula seguinte, que é a aula 9, nós vamos aprender bastante coisa aí interessante sobre os triângulos. Então, venham comigo, embarquem comigo aí em mais essa aula e vamos lá. Qualquer dúvida é só importunar o seu professor aí, que ele vai lhe ajudar, beleza? Então, vamos lá. Vejam só. O que é um triângulo, né? Começa a nossa reflexão, nosso debate, a nossa aula, nos fazendo essa pergunta. Se façam essa pergunta, o que é um triângulo? Aí você vai se fazer várias, você na verdade vai encontrar várias respostas para isso aí. Você pode até olhar para o lado e encontrar alguma coisa que remeta aí a um triângulo, tá? Ou você pode associar um triângulo, por exemplo, a qualquer outro tipo de figura que você já viu ou que você já passou percebido pelos seus olhos e tudo mais, tá? Mas o que é um triângulo matematicamente falando? Matematicamente falando, um triângulo vai ser uma figura geométrica, tá? Uma figura geométrica, uma forma geométrica, onde ela vai apresentar 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, tá? Tudo igual, ó, 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, certo? Então vamos ler essa definição aí no slide, que diz o seguinte: um triângulo é um polígono que possui 3 lados e que necessariamente é uma figura plana, tá? Cujos lados são segmentos de reta. Para ser polígono, esses segmentos de reta encontram-se apenas em suas extremidades, formando assim 3 vértices. Então é exatamente esse vértice, ele significa aquela pontinha do triângulo, tá? Que é exatamente onde essas retas, esses segmentos de retas, eles se encontram. E quando eles se encontram, ele forma aí em suas extremidades vértices, tá? E além disso, também são encontrados 3 ângulos internos, em qualquer que seja o triângulo. Então foi o que eu já disse a vocês. Existem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, beleza? Avançando. Então agora a gente vai entender quais são esses elementos que formam o triângulo.
Então, o primeiro deles é esse que aparece aí, ó. O primeiro dele é os lados, tá? Aí diz assim, como dito anteriormente, os lados do triângulo são segmentos de reta. Então, é muito importante vocês lembrarem o que é essa questão de segmento de reta. E esse segmento de reta, ele se encontra apenas em suas extremidades, ou seja, em cada pontinho ali daquele triângulo, certo? Continuando a nossa definição aí dos lados. Um triângulo é uma figura geométrica plana que possui 3 lados. Embora seu nome indique que o triângulo seja um polígono que possui 3 ângulos. Lembrem comigo a palavra triângulo. Ó, o prefixo tri. Tri lembra 3, tá? E a palavra ângulo está associada exatamente à quantidade de ângulos que aquele triângulo possui, tá? Ou seja, 3 ângulos, tá? Então, na realidade, os triângulos eles podem ser definidos de 3 maneiras. Então, nós podemos dizer que são polígonos que possuem 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices, tá? Isso aí foi o que a gente já debateu no comecinho dessa aula. E essa é a definição que mais se popularizou até o exato momento, beleza? Vértices. Outra coisa importante dos elementos de um triângulo, o vértice, tá? Então, os vértices são os pontos de encontro entre os lados daquele triângulo. Então, se eu tenho um determinado lado, quando ele juntar com o outro lado, ele vai formar lá no final um vértice, tá? E aquele vértice vai ser originado na extremidade da junção daqueles segmentos de retas. Então, são os pontos de encontro entre os lados de um triângulo. Na realidade, os vértices são pontos de encontro entre lados de qualquer polígono. O triângulo possui apenas 3 vértices, pois tem apenas 3 lados, tá? Lembrem-se aí dessa definição que ela vai ser muito importante para vocês na hora da atividade. A outra coisa importante que é necessário mostrar para vocês é a relação de ângulos internos. Tá? Então, o triângulo ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. E esses ângulos internos eles são formados por 2 lados consecutivos. Então, eu vou pegar 2 lados daquele triângulo, aquele triângulo vai formar um vértice, e exatamente naquele vértice estará sendo formado ali um ângulo interno, tá? Um ângulo interno. E esse triângulo, nós sabemos que ele possui também 3 ângulos internos. É muito importante nós sabermos que existem 3, 3 e 3 de cada, de lado, de vértice e de ângulo interno, certo? Veja, também temos a questão em relação aos ângulos externos. Se eu falo que um ângulo é interno, é porque ele está dentro de alguma coisa, tá? Dentro daquela região delimitada pelo triângulo. Quando eu falo em ângulo externo, é porque aquele ângulo está do lado de fora. Ó. Externo significa o que está fora. Então, além também dos triângulos, dos ângulos internos, tá? Existem também os ângulos externos. Aí diz assim, dado um lado qualquer de um triângulo e o prolongamento desse lado, né? Então, a gente vai chamar que a abertura entre esse lado e o prolongamento vai ser a questão do ângulo externo, beleza? Veja, eu vou mostrar para vocês aqui uma relação, essa imagem, e aqui fica mais fácil nós identificarmos quem são os pontos, quem são os vértices, quem são os lados, ângulo interno e tudo mais. Então, observe, o triângulo ele está sendo formado por esta figura que tem aí suas linhas em uma tonalidade de laranja, tá? Então, você pode perceber que em cada encontro de 2 linhas dessas que são laranja, feito está mostrando aí na figura, tá? Tem um pontinho, né? E esse pontinho ele significa exatamente o vértice dessa figura. Tá? E cada linha dessa que está na tonalidade de laranja significa aí o lado daquele triângulo, certo? Observem lá no finalzinho, na parte de baixo tem assim ângulo interno. Ele vai ser interno novamente porque está dentro da região delimitada por esta figura laranja, tá? Então observem que ali está o meu ângulo interno. E esse ângulo externo ele vai ser gerado, olha aí, externo. Agora eu estou olhando para o lado de fora. Tá? Então, no lado de fora, vocês podem perceber que continua essa questão do ângulo externo, porque é como se eu tivesse prolongado aí a questão, essa retazinha aqui. Ó. Veja, lá no canto eu tenho a figura, né? Eu tenho a linha laranja que remete aí à questão do lado do triângulo. Tá? E se eu prolongar, que é essa que está chegando aqui perto da minha mão aqui agora, se eu prolongar essa linha, esse lado, vai gerar aí o meu ângulo externo. Beleza?
Aí vejam só, uma coisa muito importante que vocês precisam saber é em relação à classificação dos triângulos. Então, esses triângulos eu posso classificar eles quanto à questão dos lados, tá? Quanto à questão dos seus ângulos. Então, a gente vai começar a classificar esses triângulos em relação aos seus lados. Então, eu vou chamar de um triângulo escaleno todo tipo de triângulo que possui lados com medidas diferentes. Então, por exemplo, um triângulo tem um lado que mede 3, outro lado mede 4 e outro lado mede 5. Então, eu tenho aí 3 medidas diferentes. Então, se eu tenho 3 medidas diferentes, 3 lados diferentes, eu vou ter um triângulo escaleno, certo? O que vem ser um triângulo isósceles, que é o segundo ponto que tem aí. O triângulo isósceles ele vai possuir apenas 2 lados com medidas iguais. Tá? Então, por exemplo, vai ser um triângulo que tem um lado que vale 4, o outro lado vale 4 e um lado que vale 5, digamos. Tá? Então, percebam que eu tenho medidas iguais. Se eu tenho medidas iguais, então eu tenho aí duas medidas iguais e uma diferente, eu tenho um triângulo isósceles. Depois, o terceiro ponto, eu tenho aí um triângulo equilátero. E o triângulo equilátero é aquele mais fácil que tem, porque ele vai ter todas as suas medidas iguais. Então, é aquele triângulo que tem, por exemplo, um lado igual a 3, o outro lado também igual a 3 e o terceiro lado igual a 3. Todos os lados são iguais, certo? E agora eu vou classificar também esses triângulos em relação à quantidade, à medida, no caso, de seus ângulos. Então, eu posso chamar triângulo acutângulo. Tá? A palavra é essa, triângulo acutângulo. Quando é que ele vai ser um triângulo acutângulo? Ele vai ser um triângulo acutângulo quando ele possuir todos os seus ângulos internos menores que 90 graus. Tá? Então, ele vai ser acutângulo quando os seus ângulos internos forem menor que 90 graus. Lembrem-se disso, certo? Depois eu tenho o triângulo obtusângulo, tá? Triângulo obtusângulo. A palavra obtusângulo, o prefixo obtus, né? Vai lembrar aí um ângulo obtuso, tá? E um ângulo obtuso é aquele que tem uma medida maior que 90 graus. Então, por este motivo, um triângulo que é chamado triângulo obtusângulo, ele vai possuir exatamente um ângulo interno, pelo menos um ângulo interno maior que 90 graus, certo? E por fim, aí na classificação dos triângulos, eu tenho o triângulo retângulo, que é o último que aparece aqui, ó. Esse triângulo retângulo ele vai possuir exatamente, pelo menos, né, um ângulo interno igual, exatamente igual a 90 graus. Então, se ele tiver 90 graus, pelo menos um de seus ângulos internos igual a 90 graus, ele vai ser chamado de triângulo retângulo, certo? Então, aí eu trago apenas as representações para vocês verem, né, o que é um triângulo escaleno. O triângulo escaleno vai ter aí todas as suas medidas diferentes. Então, veja que eu tenho uma medida igual a 5, a outra igual a 7, a outra igual a 8. Então, isso forma um triângulo escaleno, todas as medidas diferentes. Depois, eu tenho o triângulo isósceles. O triângulo isósceles ele vai possuir duas medidas iguais e uma diferente. Então, percebam, duas medidas iguais, 6 centímetros, 6 centímetros, então são iguais, e uma diferente, que neste caso é o número 8. Depois eu tenho um triângulo equilátero, mais uma figura para vocês verem aí. Ó. O triângulo equilátero ele vai possuir todos os seus lados com a mesma medida, então cada um aí valendo 3 metros. Percebam que todos eles aí estão iguais, certo? Depois, eu tenho o triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo ele vai dizer que todos os seus ângulos internos eles possuem aí um valor, no caso, um grau menor que 90. Né? Todas as suas medidas dos ângulos internos vão ser menores que 90 graus, certo? Triângulo obtusângulo. Acabei de dizer a vocês, olha aí o formato dele. Ele é parecido com esse aí. Sua característica em ser um triângulo obtusângulo é que ele precisa ter pelo menos um de seus ângulos, que é esse que está maior aqui na parte de baixo, perto da palavra obtusângulo, tá? Que ele deve ter pelo menos um ângulo que seja maior que 90 graus, que neste caso é este triângulo obtusângulo. E por fim, desses que nós já discutimos, nós temos o triângulo retângulo. Tá? O triângulo retângulo é aquele que vai possuir pelo menos um ângulo reto. Né? Um ângulo reto é aquele ângulo que constitui aí em uma medida igual a 90 graus.
Por isso que a palavra é retângulo, tá? Retângulo, porque vai lembrar aí um ângulo reto. Beleza? Então, minha gente, é isso, tá? Espero que vocês aí tenham conseguido aprender o assunto. O assunto é fácil, é apenas de classificação de triângulos, é apenas para vocês saberem como identificar o lado, o vértice, os ângulos internos de um triângulo. É coisa simples. Os professores de vocês aí, eles irão direcionar as atividades, mas está chegando um aí também para vocês, certo? Então, qualquer dúvida, é só importunar lá os professores que eles vão lá tirar a dúvida de vocês. Um abraço bem forte para vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula. Até breve!